Fala turma, tudo certo? Me chamo Pedro, sou gerente do departamento de expansão aqui do ecossistema do Instituto Brasileiro de Energia Solar e hoje a gente está iniciando mais um episódio do nosso podcast. Eu estou com dois nomes fortíssimos aqui da cooperativa, gostaria que vocês se apresentassem, um de cada vez, por gentileza. Falem um pouquinho de quem vocês são, do que vocês fazem aqui dentro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cassiela Mota, sou a gerente comercial. Nós estamos conversando ao longo de muitos dias, falando um pouquinho mais sobre energia compartilhada. E hoje vim para esse podcast falar um pouquinho com o Pedro, trazer dicas como vocês podem faturar mais, como vocês podem chegar a realmente sair da renda extra e ir para a sua renda fixa, só fazendo indicação de consumidores com benefícios de economia na fatura de energia. Tá? Comigo também está aqui Marinaldo. Bom dia, tudo bem, Marinaldo? Bom dia, pessoal. Me chamo Marinaldo Pedroso, sou gestor de rede na IBS. Eu venho para essa empresa hoje para somar, para agregar e com uma missão extraordinária de levar propósito e valores para a vida das pessoas e trazendo a possibilidade de uma renda maior. E o desafio maior ainda que nós temos hoje é de conectar pessoas que queiram fazer parte desse mundo, né, que é gigantesco de possibilidades. Então, nós temos um desafio gigante pela frente. O ano promete muito, nós já sentimos isso nos últimos dias e estamos trabalhando para que a gente possa melhorar a cada dia que passa e conectar pessoas que queiram ganhar com a gente. Ô Pedro, uma provocação logo já no começo, né? Somos mais de 700 corretores. Temos uma grande maioria, eu não vou dizer o número, né, mas temos uma grande maioria já na sua casa ali dos seus 15, 20 mil reais por mês. E aí, será que todo mundo dá para chegar? Todo mundo dá para faturar esse valor? Todo mundo. Cara, uns episódios atrás a gente falou sobre uma grande oportunidade de uma nova fonte de renda. E eu acredito que a conversa de hoje a gente vai acentuar isso, dizer como que é possível. E eu bato sempre na tecla que é possível para todo mundo. Desde aquele empresário que já tem uma grande rede de contato ou aquela pessoa que ainda não tem uma rede de contato, mas tem o que a gente chama de sangue nos olhos, que vai para cima, vai prospectar. Então, eu me arrisco a dizer que dá para tirar muito mais que isso. Eu já falei num episódio, até nesse episódio que eu estava falando contigo, eu vou pagar o meu casamento desse jeito. Então, eu acredito na ideia. Eu tô lá na ponta prospectando também e isso traz muitas viradas de chave de olhar e falar que é possível. Claro que tem meios para a gente fazer isso. Ô, Naldo, que tu falou de conectar pessoas, eu vou já trazer um ponto de como as pessoas podem fazer isso que eu acredito, na minha visão, é um dos pontos mais assertivos. Hoje a gente tem que buscar contas de luz alta para ter um bom retorno. Por exemplo, não que as casas ali não vão ter uma rentabilidade boa, mas para otimizar o trabalho. Falei ontem com o Naldo sobre se conectar com síndicos, para se enfiar lá na reunião dos condôminos e apresentar essa solução do desconto. E numa reunião que você faz, você traz 10, 15, 20 contas de luz. E dependendo do prédio, do padrão do prédio que você está, as pessoas têm empresa. As pessoas vão pensar, putz, mas eu tenho uma sala comercial lá no centro que eu podia colocar isso também. Viu como que funciona? Tem como colocar em outros lugares? Isso vai abrindo portas. E essa pessoa que já está com desconto na casa dela e na sua empresa, putz, mas eu conheço aqui outra pessoa que também tem empresa, também tem um apartamento. Isso vai abrindo rede de contatos. Sem contar a economia, né? Quando você entra em um síndico, eu moro em condomínio. Eu tô todo mês lá brigando com a minha síndica por conta da conta de luz do condomínio. Então, quando você olha, você morador, condomínio que está lá pagando a tua taxa de condomínio todo mês, e você olha que todo mês está aumentando. Porque no último ano, meu condomínio todos os meses aumentou a conta de luz. E não muda muito. A gente olha aqui no Paraná geral, não muda muito de condomínio a condomínio. Poder fazer isso. E todo condomínio tem o quê? Sempre uma reforma, um piso, alguma coisa tem que fazer. Aí você fala, cara, tem como economizar? Tem como dar para aquele condomínio possibilidade de diminuir 20% da tarifa de energia, que, claro, quando a gente olha numa fatura de 4 mil reais, é significativamente muito alta ao longo de um ano. Então, a gente poder entrar para esses condomínios, ir até essas reuniões, apresentar esses benefícios para esses clientes é muito importante. Quando a gente faz esse processo, a gente abre para a economia para o condomínio,
a economia para o síndico e para os condôminos. Então, o corretor que tem essa sacada de poder ir até um condomínio, chegar para apresentar isso, ele não está só apresentando o condomínio, ele está abrindo as portas para todo mundo que está ali dentro. E aí você está falando de um prédio que tem 20 apartamentos, mas você pode estar falando de um prédio que tem, por exemplo, 100 apartamentos no mesmo local, né? Exatamente. Perfeito. E eu acho que o condomínio ele é uma das portas, né, das infinitas possibilidades. Porque o condomínio, como você falou, Pedro, ele dá uma abrangência para mais de um tipo de atividade, para mais de um tipo de ramo e gera a curiosidade de quem já está captando e já está consumindo esse desconto, essa energia que vai favorecer lá no fim do mês. E eu percebo que não é só condomínio, né? Quando a gente começa a falar sobre, e para as pessoas que já estão trazendo hoje contas de energia e estão ganhando com isso, nós percebemos que uma coisa leva a outra. E hoje, nós vimos falando ontem numa viagem que nós fizemos, que a IBS, esse modelo de cooperativa, ela capta todo tipo e fomenta todo tipo de negócio. Então, ele pode ser usado, vou dar um exemplo pessoal meu, né? Eu não só trabalho hoje dentro da IBS, mas também sou investidor, tenho empresas, e eu uso isso a meu favor, né? E isso não é uma venda casada, isso é uma possibilidade de venda fechada. Vou dar um exemplo. Hoje eu tenho um material de construção e eu chego com um orçamento na ponta da gôndola que o cliente está querendo me tirar tudo. E eu já tirei tudo que eu poderia dos valores. Eu já não consigo mais, eu já estou no meu osso, sabe? E eu levo para ele a possibilidade, quando eu faço uma simples pergunta. Me diz uma coisa, você consome muita energia? Você gasta muito com energia na sua casa? E o cliente olha para mim e fala assim, eu gasto, você tem placa de solar na sua casa e tal, faz aquela pergunta descontraída, o cara te responde o valor e você já faz uma estimativa. E se eu te possibilitasse um desconto na tua energia que pudesse favorecer e esse mesmo desconto você pudesse pagar essa parcela ou essa divisão que nós vamos fazer para você, parcelamento tanto no cartão quanto crediário, e a gente acaba fechando mais vendas. Então, isso favoreceu o meu estabelecimento também. Então, e detalhe, vamos além. Além de eu favorecer e fechar possibilidades de venda maior hoje dentro do meu estabelecimento, eu ainda ganho com isso, né? Porque eu trago a energia para dentro da cooperativa, ganho com a indicação e, ao mesmo tempo, a minha loja também acaba prospectando mais. E é um ciclo, né? É um ciclo que é muito importante. Quando a gente está falando da economia apresentada, e para os nossos corretores que estão na ponta, é importante vocês entenderem isso, que tudo existe uma base. Para que eu consiga apresentar a economia para um consumidor, eu tenho um gerador que fez essa aquisição junto à cooperativa, né, que fez o pagamento da sua taxa de operacionalização, para que possibilite, então, a cooperativa buscar esses consumidores. E esse teu consumidor, ele vai questionar isso. Como é? Como que é possível? Né? Quem que está pagando essa conta? Ou o próprio gerador. Eu consigo dar o benefício da economia para o cliente e consigo dar o retorno financeiro para o investidor, que é de suma importância. O investidor está investindo ali numa usina pequena, pelo menos R$300 mil para esse investimento. Então, são pontos muito importantes. E quando a gente fala, eu tenho um empresário, né, com o próprio Marinaldo já pode ser o nosso case aqui para dizer como que pode ser feito, fazer esse casamento de entregar o benefício e ainda aumentar o faturamento da própria empresa. Mas ainda nós temos aqueles nossos corretores, e aí a gente tem corretores aqui dentro, Pedro, que estão em estados totalmente diferentes, mas trabalhando aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso. Como pode ser feito isso? Tráfego pago, rede de contatos. A gente tem muito corretor que trabalha com venda porta a porta, venda de veículo, venda de algum tipo de produto ou serviço, que tem uma rede de contato e que utiliza essa rede de contato a seu favor. Toda rede de contato ela pode dar possibilidade tanto de entregar a economia para a sua rede de contato, mas também para a sua rede de contato te ajudar nesse auxílio de buscar novos clientes. É que um vai levando ao outro, não é mesmo? Exatamente. E o que eu penso? Às vezes o corretor não tem a verba para iniciar o tráfego pago. A gente que é comercial sabe. Vai lá no Google, monta uma lista de prospecção. Até um jeito muito fácil que eu costumo usar, tira um print do Google Maps com a lista de empresas, joga no GPT, pede para ele te devolver uma planilha. Beleza, pega o telefone e liga. Vai criando oportunidade. O segredo para vender é encher o funil. Então, quanto mais tu ligar, mais oportunidade de venda tu vai fazer. Eu tô, Naldo, extremamente condicionado a todo lugar que eu vou, eu vejo como uma oportunidade. Então, eu vou cortar o cabelo, corto uma barbearia que aqui em Cascavel tem 5 unidades.
estou em contato com eles. Vou aqui no restaurante aqui do lado da empresa para comer, já me conecto com eles. Vou sair com a namorada final de semana, vou em algum lugar, tento me conectar com alguém. Então, todo estabelecimento. Cara, no caminho vindo para cá, a gente passa pelo nosso bairro lá, quantos estabelecimentos não têm a oportunidade de se tornar consumidores, de ter uma economia? E um ponto que a gente sempre bate na tecla, quando a gente está falando de empresa, uma economia para uma empresa significa pagar conta no final do ano. Às vezes fazer uma confraternização com a equipe para honrar todo mundo pelo trabalho que foi feito no ano. Então, eu acredito que é algo muito honrável. E trazer isso que você trouxe de onde vem esse dinheiro e pagar a verba do investidor, gente, 300 mil reais, a gente está falando do Brasil. Às vezes, é o dinheiro da vida da pessoa. Então, a gente não está fazendo isso por qualquer coisa, a gente está fazendo para honrar uma família. Então, existe toda uma estrutura por trás que justifica o nosso trabalho. A gente está falando só do nosso caminho, né, do nosso trajeto, porque, pessoal, a gente mora no mesmo bairro, então a gente meio que passa pelos mesmos lugares todos os dias. Só no campinho. Mas pensa os corretores que estão nas suas regiões, que estão na sua cidade, poder levar a economia para um órgão público. O órgão público, para quem ainda está aqui nos acompanhando, a Cooperativa IBS é uma das poucas cooperativas que tem toda a documentação para participar de uma licitação, que é muito burocrático. Então, não é qualquer cooperativa que vai conseguir ofertar essa economia para um órgão público. Nós temos essa documentação e isso é uma arma muito apta para vocês utilizarem aí na ponta. Poder ir até uma prefeitura, levar a economia. A gente está falando de prefeituras de cidades pequenas, por exemplo, de 80 mil habitantes, que vai ter a sua economia ali em torno de 50 mil por ano. Mas eu também estou falando de cidades onde eu tenho prefeituras que têm mais de 1 milhão por mês que pode estar levando de economia para esse órgão público. E todo esse valor que a prefeitura economiza, dando a economia ali na sua tarifa de energia, isso dá possibilidade para outros investimentos. Fiz algumas reuniões agora no final do ano, antes da gente entrar para o recesso, né, com alguns prefeitos, que eles falaram, olha, não tem como eu investir em um sistema solar hoje, porque não tem como eu tirar caixa para poder fazer isso. O que vocês estão trazendo para mim, eu estou pensando que eu vou conseguir colocar uma nova ambulância. Isso é muito bom. Então, você está trazendo um benefício para a tua cidade também. Você está trazendo esse benefício de poder levar a economia para que aquele órgão público, para que aquela prefeitura daquela cidade possa pensar que todo o valor economizado durante todo esse período vai ser possibilidades. E, claro, se eu estou falando de uma prefeitura de 3 milhões de quilowatts de consumo, eu estou falando de um excelente comissionamento já saindo, né? Dá para fazer um pé de meia. Dá para fazer um pé de meia. Então, e aí é diverso, gente. Desde cidade dos seus 11 mil habitantes, como nós temos, cidades em andamento de licitação para 11 mil habitantes, que vai dar ali a sua economia em torno de 3 a 4 mil reais por mês, mas também nós temos prefeituras com mais de 1,5 milhão de economia mensal. Então, da cidade, você que está aí na cidade pequena, até você corretor que está na grande cidade, né, na grande São Paulo, grande Curitiba, Porto Alegre, são cidades grandes que têm um alto consumo. Todas essas são possibilidades. Então, desde o vizinho até uma grande conta, não existe limite, né, Marinaldo? Não existe limite. E eu fico pensando que quando a gente vai falar de prefeituras, né, que gestor público hoje que não quer mostrar resultado. Então, se você... mas como que eu vou ter acesso? Primeiro, todos nós temos acesso à prefeitura, né? Você pode chegar lá e protocolar um pedido para conversar apenas. E isso existe, essa é uma possibilidade que tem dentro da prefeitura. Não só de, mas eu não tenho relacionamento hoje, eu ainda não consegui ter esse acesso. Eu acredito muito que quando a pessoa tem vontade, ela vai atrás, né? Que começa tudo na nossa cabeça. Uma das pautas também que seria bem interessante para o cara se desafiar a ir atrás do que ele ainda não conseguiu, é que o não já existe, né? Ele já tem o não. Então, por que não se arriscar mais, né? Por que não falar mais? Essa última semana, Cássia, semana retrasada, para ser mais exato, nós tivemos um evento onde tinha inúmeras pessoas e pessoas de todas as classes sociais. E nós nos relacionamos com todas elas, desde o mais simples à pessoa de classe mais alta, né? De um alto escalão, inclusive políticos e empresários, né? Nós tivemos acesso a todas essas pessoas e nós vimos que quando você quer fazer, você dá a cara e você consegue. Nós mostramos e comprovamos esse resultado na prática. Então, para que a pessoa tenha acesso, basta ela querer. Ela se posicionar, eu quero, eu tenho uma oportunidade e instigar isso para que aquelas pessoas que estão ali mostrando o resultado para a sua cidade
tem a possibilidade de levar mais uma economia. Então, que gestor que não quer trazer uma economia para a própria cidade? Né? Então, é uma possibilidade, vamos pensar que é possibilidade infinitas. Quantos municípios não tem nesse Brasil que nós poderíamos estar atendendo? E muito interessante, né? O nosso corretor hoje, ele vai falar, mas eu entrei agora, não sei ainda como que eu vou falar isso, como que eu explico, né, pro prefeito da minha cidade como é que seria. Vocês contam com o apoio de todos os coordenadores. Cada um de vocês tem um coordenador para te auxiliar. Se necessário, eu vou até o local, como fiz já algumas vezes, viajei no final do ano, semana que vem vou para algumas cidades também para participar de alguns eventos, mas se for necessário o atendimento, a gente vai até vocês para fazer esse atendimento em conjunto. Então é uma parceria, né? Estamos aqui para auxiliar, para que vocês prosperem, para que vocês cheguem realmente a entender como seria entregar o benefício e ter o retorno financeiro, né, Pedro? Exatamente. E assim, o que eu penso? Em relação a isso da pessoa querer e acreditar que ela é capaz, isso é o limite, mas eu ainda não tenho esse contato. Olha que oportunidade de tu fazer uma nova conexão. E assim, geralmente as prefeituras se conversam. Pensa, você leva um benefício para a prefeitura X, mas ela conversa com a Y e com a Z. Você pode conectar. São vários nichos para você focar. E isso traz uma rentabilidade, gente, assim, acima da média. Hoje o salário médio do brasileiro é baixíssimo, muito baixo. Não dá para ter uma vida digna com isso. Isso é uma oportunidade de levar conforto para as nossas famílias, deixar os nossos bens, deixar eles com segurança. E não tem limite, não tem limite. Tava no Catuaí final de semana, passando, olhando pelas lojas e pensando, meu Deus do céu, quanta conta de luz. Isso é mais uma sugestão. Da mesma forma que a gente entra em contato e conversa com a administração da prefeitura, por que não entrar em contato e conversar com a administração do shopping? São uma rede de shoppings em todo o Brasil. Por que não? Não tem limite. Só basta ter iniciativa e conversar com as pessoas. Você falou, Naldo, não a gente já tem, é botar a cara a tapa. A gente está com medo do quê? As pessoas vão falar o quê pra gente? Porque a gente vai escutar um não. Exato. Próximo. E ontem eu ouvi uma conversa que seria até pertinente nós trazermos aqui, de uma fala de que o receio de alguns, né? Cara, como eu posso ter certeza que eu não vou me queimar com isso? E eu achei muito interessante essa fala, porque vamos pensar no pior cenário, para aquele cara que está prospectando, que está criando uma possibilidade para ele de renda e, ao mesmo tempo, levando uma oportunidade de desconto para o cliente final. No pior cenário, o desconto não chegaria na fatura dele, porque ele não vai ter nenhum valor de investimento, não tem taxa de adesão, não tem taxa administrativa, não tem vínculo contratual. Então, é um negócio que a gente está ofertando sem nenhum custo para a pessoa poder usufruir. Ah, mas a pessoa ainda não tem confiança. Aí fica a pergunta, né? Que eu costumo dizer que não existe não dá. Tudo é possível. Aquela pessoa que ainda não fez ou por algum motivo não se sentiu confiante é porque você não soube abordar de forma correta. Você não inspirou a confiança, você não conseguiu conectar aquela pessoa à sua ideia, a ideia de economia e tal. Então, assim, qual é o maior risco? Não chegar a economia lá na casa do cliente. Uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, porque uma vez ofertado e se tiver demanda, a gente vai levar a economia para dentro da casa do cliente e ele vai conseguir economizar na sua fatura. E muito importante, sempre que vocês tiverem uma objeção, um cliente que quer saber um pouco mais, estamos aqui para isso. Estamos aqui para atender, tanto eu quanto a nossa diretoria da cooperativa. A gente atende o cliente. Não importa, pessoal, se é um cliente de R$400 de fatura, se é um cliente de 1 milhão. Todo cliente é um cliente extremamente importante para nós. E existe, infelizmente, no nosso país, ainda muitas pessoas que não têm essa informação, que sim, ela tem a possibilidade de ter economia na sua tarifa de energia sem que ela precisa fazer um real investimento, né? Sem que ela tenha. Que alguém fez esse investimento e tem essa possibilidade, tem crédito ali na sua região que ela pode se beneficiar dessa economia. Então, sempre que houver necessidade, que o cliente esteja com alguma objeção, que vocês precisem de um ponto a mais, tanto eu quanto toda a nossa equipe, os coordenadores de vocês estão disponíveis. Liguem 24 horas, de brinca, né? Liguem 24 horas por dia, até porque eles me ligam 24 horas por dia, então pode ligar para eles também, não tem problema.
que isso será muito bem atendido, sempre que for necessário. Ontem eu tinha uma coordenadora 11 horas da noite me ligando para me entrar numa videochamada com o cliente só para finalizar um processo que ele não conseguia. Então, isso não é problema nenhum. Sempre que for necessário, é importante vocês trazer. Mas nós começamos um ponto bem épico. Como chegar nos R$15 mil? De que forma? Eu gosto de trazer algumas dicas que eu acho muito importante. Nós temos alguns corretores, né, que a gente está todos acompanhando, mas tem alguns que pediram algum acompanhamento nosso perto para ajudar eles, porque eles estão em regiões mais longe aqui de Cascavel e eles não conseguem vir até nós. Algumas coisas que têm funcionado muito bem. Para ter o faturamento de R$15 mil, indicação. Você trouxe o seu primeiro cliente. O seu primeiro cliente assinou a sua primeira fatura. Peça para ele. Olha, dona Maria, parabéns por você ter entrado na economia aqui e você vai passar a economizar na sua tarifa de energia. Se a senhora tiver alguém para me indicar, por favor, compartilhe meu contato. A gente levar mais informação para mais pessoas. A indicação é o poder. Se eu recebo uma indicação de uma outra pessoa que fez, de uma outra pessoa que fez, ela se torna uma rede. Mais pessoas vão saber de você dentro da sua cidade, vão saber que é você. Nós temos em muitas cidades que nós temos o corretor específico que está ali dentro. Então, a gente, quando vem algum cliente, que às vezes acontece que já não. Lá eu tenho tal corretor que eu vou passar para ele. Então, a indicação é muito importante. A rede de relacionamento que vocês estão próximo de vocês, as pessoas, os amigos, os parentes, também são pessoas importantes. Elas podem indicar. Ah, mas a minha mãe não consome tanto. Ou minha mãe já tem o sistema solar em casa, não tem a fatura de energia dela, já não consigo levar para a cooperativa. Mas a sua mãe tem uma amiga, que tem outra amiga, que tem uma outra pessoa, que conhece um empresário, que conhece uma dona de uma loja. Então, a rede de contatos é isso. Cassi, eu acredito que para potencializar isso que tu trouxe da indicação, é necessário se conectar com pessoas. Porque pode ter certeza que eu vou indicar uma pessoa que eu criei um vínculo e que me trouxe um benefício. Só que vem antes o criar o vínculo. Então, a gente fez algumas visitas essa semana e nas últimas semanas, e a última coisa que a gente falava era sobre o produto, sobre a solução, sobre a oportunidade. Então, chega, se demonstre genuinamente interessado sobre o que a pessoa trabalha. Viu, como que é teu dia a dia? O que vocês fazem aqui? Eu estou realmente curioso. O Naldo sempre fala, a pessoa tem a necessidade de ser escutada, a necessidade de falar. Isso é muito importante, porque falou, faço isso, aquilo, olha isso, às vezes te apresenta o espaço. E você, o que você trabalha? Aí já olha, Instituto Brasileiro de Energia Solar, o que é isso? Isso, Cássia, deixa coloca meu Deus, coloca um combustível no foguete que vai lá em cima. Isso é verdade, Pedro, porque pensa que todas as visitas que nós fizemos, nós comprovamos isso, né? O ser humano, ele naturalmente, ele é carente. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela quer externar, ela quer falar, ela quer trazer para você uma dor dela. E para que você crie conexão com a pessoa que você ainda nunca conversou, que nunca teve nenhum contato, eu acho que esse é o grande segredo, sabe? De você ser um bom ouvinte. Então, você vai abordar a pessoa, vai conversar com ela, mas você tem que ter as perguntas certas. O que eu devo fazer e a forma que eu devo me comportar e que tipo de pergunta eu abordo. Então, primeiro, vou dar um exemplo. Nós temos que ter um quebra-gelo. Vamos pensar que você está chegando na casa de uma pessoa. Nós estamos chegando, abordando e nós estamos levando algo que aquela pessoa não espera. Ela não está querendo comprar nada, é nós que vamos até ela. Vamos pensar nesse cenário. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar o gelo. E muitas vezes o vendedor, o cara que está prospectando, que está buscando isso para poder fomentar e criar renda, ele tem um erro crucial já na chegada. E ele já chega de cara falando, eu sou do EBS e venho aqui trazer... Primeira coisa que gera é desconfiança. Primeiro, não houve uma conexão. E aí que o cara falha. Porque a conexão ela precisa existir. Então, faça um elogio sincero, pergunte para a pessoa e traga as perguntas corretas para que aquela pessoa responda a você de uma forma que ela se sinta tranquila em responder, que não tenha nenhum paradigma entre a sua pergunta e a resposta dela e que ela consiga se conectar. Então o ser humano ele é naturalmente carente, ele precisa conversar. E isso não é uma estratégia grosseira ou vou tirar vantagem nisso. Não. É ser um bom ouvinte. Muitas vezes você ser um bom ouvinte conecta com pessoas que precisam falar e naturalmente ela vai querer retribuir apenas o momento que você deu para ela falar.
E é natural isso. Isso daí a gente conseguiu comprovar nas últimas 2 semanas, não é? Eu gosto muito de falar, né? A venda bem feita é quando ela não é vendida. Quando ela não ocorre, quando eu não vou para vender, eu vou para ouvir, ela ocorre muito bem feita. Acontece de forma natural. Né? Natural. E é isso que a gente vem falando. Mas é bom falar também aqui, quando a gente fala sobre como a gente consegue atingir um patamar maior, né? Eu quero ganhar, de 8, 10, 15 mil reais. O que é preciso ser feito? Vamos pensar que aqui nós temos 2 nichos, né? O nicho daquela pessoa, daquele colaborador. Vamos pensar aquela pessoa que está colaborando para um todo. Ele tem a possibilidade de renda extra, quando ele já tem um trabalho e usa isso a favor dele para faturar, né? Com indicações. Isso é uma possibilidade. Tem possibilidade de ganhar bem dessa forma? Claro que tem. Tem possibilidades. E quanto mais o cara ganha, mais inspira ele a vir fazer parte desse mundo. Como aconteceu comigo. Tá? Então, o que aconteceu? Eu experimentei isso, vivi na pele e vi possibilidades. E são infinitas possibilidades. Talvez aqui na live, acredito, na live não, né? Nessa conversa que nós estamos tendo, as pessoas não saibam. Mas eu acabei de deixar um trabalho que eu era muito bem remunerado, que eu estava muito bem colocado, mas que eu estava também estagnado, porque eu não tinha mais para onde crescer. Eu já estava no maior cargo da empresa e eu não queria aquilo para mim, porque eu tenho um propósito que eu não gosto de ser morno na vida, eu tenho que ser quente. Então, eu já tinha vivido e entregado tudo que eu poderia. Então, aquele ciclo se encerrou e eu entendi que esse era o momento depois de conhecer a IBS. Porque quanto mais conexões eu fazia, maior a rentabilidade vinha. E aquilo ali é natural que você não vá se inspirando com aquilo. Mas qual que é a diferença? Antes eu era um indicador que tinha uma fonte de renda extra. A partir do momento que eu vim para esse mundo, eu mudei totalmente. Porque daí você tem que ter um outro foco. É um modelo de disciplina, você tem que ter planejamento, você tem que fazer uma rota, você tem que desenhar toda a estrutura do seu negócio, aonde você está e aonde você quer chegar e o que você precisa para chegar até lá. Porque sem planejamento, a pessoa não vai ter resultado. E aí ela desanima automaticamente. Vocês concordam com o que eu estou falando? 100%. Eu acho que tem a clareza do que precisa ser feito. Então, fazendo bem uma conta de padeiro, para eu faturar 15 mil reais, eu preciso trazer 30 mil quilowatts no mês. Beleza. Então quer dizer que eu preciso trazer uma conta de luz por dia de 1.000 quilowatts. Vamos pensar numa taxa irrisória de conversão, 10%. Então de 10 empresas que eu abordo, eu vou fechar uma. Então você tem, durante o seu dia, uma missão de encontrar 10 empresas. Isso vem desde o planejamento, para você não perder tempo, até porque tempo é dinheiro. Quais empresas tem o potencial de gastar mais de 1.000 reais por mês de conta de luz? Beleza, mapeado. Agora vamos para cima. Mas é longe em outra cidade. E sabe que é uma dúvida simples, mas que muitos têm. Sabe, eu não sei como que eu vou saber quem consome energia do fio B. Como que eu vou descobrir isso? Gente, pensem comigo. Fala comigo, Cássio, se você não sabe o que eu estou falando. Nós temos ferramentas que são de graça, na palma da nossa mão. Hoje a IA veio para nos ajudar a tirar as nossas dúvidas. Então, se você baixa lá, se você ainda não trabalha com essa ferramenta e você trabalha com prospecção, trabalha na área comercial, pelo amor de Deus, está perdendo tempo. Baixa essa ferramenta que tem de graça também, faça uma pesquisa de mercado e ela mesma vai trazer quais são os potenciais consumidores que consomem uma energia de um custo mais elevado, que pode me favorecer na rentabilidade. E ali vai ter inúmeras respostas. Ali você começa a criar o teu nicho e mapear o seu cliente futuro. E fala mais, às vezes nem precisa baixar, tá? Se você colocar no Google, olha, quero saber o potencial na minha cidade, quais potenciais empresas podem ter consumo de energia a partir de R$1.000. Vai aparecer. E eu falo isso porque nós fizemos um trabalho com um dos nossos corretores de Santa Catarina, lá de Criciúma. Não sei se ele vai estar nos acompanhando, né? Mas eu não vou dizer o nome, mas é lá de Criciúma. Porque ele estava começando, ele precisava entender quem ele captava. Então a gente fez um trabalho, entramos no Google, olhamos, mapeamos a cidade e pensamos, visita tais empresas. Está na tua cidade. Uma ficava na esquina da casa dele, inclusive ele não sabia. Então, galera, vocês vão jogar no Google a cidade que vocês estão, potencial de empresa, de consumo de energia a partir.
Está lá. Vocês conseguem fazer mapear. Eu quero olhar se na minha região tem psicultor. Se você jogar a tua cidade e solicitar, a IA está ali para te mostrar isso. Isso facilita muito a tua prospecção no dia a dia. Seja ela para você fazer, por exemplo, um tráfego pago dedicado para isso, se você já está nesse patamar de fazer tráfego pago, seja ela para você pegar o telefone e ligar. Nossos coordenadores fazem isso de vez em quando para ajudar realmente, para auxiliar algum corretor que entra novo, que precisa de apoio, de fazer esse primeiro suporte. Então vamos fazer junto uma ligação para que você consiga entender como seria essa primeira abordagem. E isso funciona bem. Depois você começa a pegar isso, então, tem rede de relacionamento, né, para a gente recapitular. Falamos que você pode chegar aos 15 mil com uma rede de relacionamento, você pode chegar ao faturamento de 15 mil com indicação dos clientes que você já fechou, você pode fazer um tráfego pago, você pode pesquisar via IA, via Google, a plataforma que você melhor se habituar, para quais dentro da tua região, quais empresas, quais tipos de clientes. Então, nós temos aqui já 5 tipos diferentes para você chegar a um faturamento. Deixei alguma coisa para passar? Vamos pensar que tem possibilidade de conexões com empresários, com investidores. Nós temos também que falar a respeito das pessoas que a gente ouve muitas vezes, né? Eu já escutei isso. Mas a minha região é uma região pequena. Você fala isso porque você está numa cidade grande, numa metrópole, que você pode prospectar, tem mais... Isso não é desculpa, porque eu fomentei muito e eu sou de uma cidade de 6.500 habitantes. Prestem bem atenção. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Detalhe, eu trabalhei uma semana nisso, né? É importante a gente saber que se você está numa cidade pequena, o produtor rural, ele consome muita energia. E muitas vezes você não sabe disso. Mas como é que eu vou chegar? Lembra do que a gente falou antes, né? O céu é o limite e o não você já tem. Então vai atrás do sim. Eu já ouvi falar assim, cara, eu cheguei batendo palma numa propriedade, fui atacado por cachorro, o cara saiu com uma arma na minha... Porque há um risco. Mas, cara, quem não se arrisca não ganha. Você entende? A diferença do cara de sucesso que vai prospectar, que vai faturar mais de 15, 20, 30, 40, 50 mil, é isso. É o cara que se desafia todos os dias, que não tem vergonha de dar a cara e faz o negócio acontecer, porque o resultado é natural. E às vezes você colhe algo muito além do que você imagina. Por exemplo, quantas franquias de sorvete a gente não tem em Cascavel? Nossa, acho que abriu mais umas 10. Aborda uma, conecta com a pessoa. Viu? Mas você é uma franquia? Como que funciona? Tem alguém que você pode me conectar para eu dar esse mesmo benefício para as outras unidades? Já pensou? Quanto dá para ir? Eu estou falando de sorvete. Quantas outras franquias existem? Às vezes você vai conectar com uma pessoa que você não faz ideia do que vai te trazer. Ontem a gente comentou, Cássio, uma questão que às vezes a gente está em alguns lugares e a gente capta talentos. Dessa forma já aconteceu. Esses dias eu fui comprar suplemento e o cara me atendeu muito bem e eu pedi o currículo dele. Às vezes você está falando com o seu futuro chefe, com o seu futuro sócio, com uma futura oportunidade que vai bater na sua porta, porque você se propôs a fazer isso com excelência. Isso abre porta. Uma porta aberta abre mais 2, que abre mais 4. Não tem limite. Isso é muito bom. Nós trazemos diariamente, né? A gente recebe muito contato de corretor a nível nacional. Então, cada região, é o que o Naldo estava falando, às vezes estou numa cidade muito pequena, não sei como atender isso, a minha cidade não tem consumo. Tem, pessoal. Todo mundo hoje precisa ter energia elétrica. Todo mundo tem consumo de energia elétrica. E às vezes com consumo muito alto e às vezes com consumo muito baixo. Tudo vai variar. Mas se você olhar para a tua cidade, para a tua região, tem um lojista, tem a loja, tem uma lotérica que precisa ficar, tem uma mercearia que precisa vender o alimento, tem uma casa de bebidas que vende, que fica até tarde do dia, tem uma sorveteria. Então, toda cidade é uma passividade. E toda cidade tem uma prefeitura. Então, isso não é motivo, dá pra gente visitar. Quer fazer? E ainda a gente abre mais. Cássio, eu tenho uma rodada de negócios na minha cidade, que acontece uma vez por mês. A gente pode utilizar essa rodada de negócios? A gente pode utilizar a rodada de negócios. Nós vamos fazer uma rodada de negócios em Cuiabá. Temos uma rodada que vai ser basicamente uma feira, agora em Francisco Beltrão, que a gente tem nos próximos dias. Tem uma rodada de negócios acontecendo em Quedas, que a gente está uma vez por mês indo. Então, isso acontece desde uma grande metrópole até uma cidade pequena.
e dá a possibilidade de vocês irem até esse local, se conectar com essas pessoas, com uma dessas pessoas, que isso vai abrir uma grande porta para todos vocês, né, Pedro? A gente precisa sentar em algumas mesas que a gente não está acostumado. Ah, mas vai ser desconfortável. O sucesso ele é desconfortável. Não tem outro caminho. No pain, no gain, né? Exatamente. Sem dor, sem ganho. A pessoa ela tem que dar o melhor dela, porque senão o resultado não vem, é natural. E eu vou talvez trazer algo aqui que para muitos parece inalcançável, mas como nós provamos nas últimas 2 semanas, tudo é possível. Nós recebemos um contato de uma cooperativa de crédito que ficou curiosíssima sobre a maneira com que a gente trabalha, a gente aborda. Eles queriam saber, cara, mas como isso funciona? Me conta mais. E de um simples contato, uma conexão, nós conectamos com pessoas dentro da cooperativa que vieram atrás de nós para sabermos como nós trabalhamos e como isso pode ser ofertado, as possibilidades, inúmeras possibilidades, e nós estamos falando aqui de um retorno que é absurdo, que é inestimável. Nós não sabemos até onde isso pode ir, mas é uma parceria forte com aquele cara que está ofertando um crédito que também quer gerar valor para o negócio dele. Porque muitas vezes o cara vai lá, vamos pensar numa cooperativa de crédito, eu vou buscar recurso. Aí na hora de fazer a divisão e parcela, ele quer saber se vai caber no bolso dele aquele valor de parcela. E ele começa a pensar que, nossa, essa parcela vai ficar muito puxada para mim, não dá para dividir em mais vezes, como é que eu poderia fazer isso? E a própria cooperativa de crédito já tomou consciência disso e falou, pensa comigo, se nós oferecermos o desconto da fatura de energia do cara que vocês têm para nos oferecer como parceria, esse cara com o desconto que ele vai ter na fatura de energia dele, que muitas vezes lá hoje no banco cai no débito automático, que é uma coisa que nós estamos trabalhando dentro da cooperativa também para acontecer, ele mesmo já consegue pagar automaticamente a parcela do crédito que ele está buscando. Então, uma coisa leva a outra. E você pensa que vai de uma sorveteria, vai de algo simples, de um vendedor de picolé, a uma cooperativa de crédito muito grande que nós temos hoje no Paraná e no Brasil. Tá? Então, eu estou falando de algo muito grande que todos nós que estamos fazendo parte disso pode fomentar, pode agregar valor e também botar dinheiro no bolso. Com certeza. Isso a gente está falando de um nicho. Um nicho. Todo produto e serviço que é vendido pode ser aplicado. Todo produto e serviço pode ser aplicado. E falando em termos de venda, isso é uma ancoragem de preço. Porque, cara, eu cheguei no limite que eu consigo te dar de desconto, de condição especial. Só que eu tenho algo melhor ainda, que no concorrente tu não vai achar. Nenhuma outra empresa faz isso que eu estou fazendo. E vai segmentando, vai agregando valor. Isso, dá para fazer, gente, uma coisa sensacional, sensacional. Ah, com certeza, né, Pedro? Os nossos corretores, eles têm um mundo infinito para atuar, uma infinidade de possibilidades. Cada vez que eu abro uma possibilidade, eu abro uma oportunidade, outras portas se abrem. A gente tem visto isso acontecer, principalmente agora nos últimos meses, nos últimos 6 meses, a gente tem visto corretores vir isso como uma renda extra e começar a olhar. Ontem eu recebi um contato de um corretor que falou assim, eu tô largando, pareceu o Marinaldo, tô largando meu emprego, só que eu quero 20 mil por mês, qual que é o número que eu preciso trazer? Porque eu tenho a minha carteira e eu quero trazer isso, porque eu tô abrindo em 3 estados diferentes. Ele tá lá em São Paulo. Tô abrindo 3 estados diferentes e agora, a partir de agora, a minha dedicação é isso. Eu tô com um sócio, que é meu parceiro de Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. E agora vai ser meu ramo. Então, quero que vocês organizem para mim, porque eu vou fazer um escritório, vou fazer isso, aquilo. É possibilidades. Ele ficou 2 meses como renda extra, estudando, olhando aonde que ele podia atuar. Inicialmente, ele atuar só na cidade dele, agora ele entendeu que não. Agora que ele começou a receber, falou, agora eu tenho um pouco de capital para investir e ter a minha própria empresa para, em parceria com a cooperativa, fazer esses benefícios, né? Entregar esse benefício. E é isso que a gente quer promover para vocês. Você que começou agora, que está startando o seu projeto, não desanime. É assim no começo, a gente está aqui para dar todo o suporte para que você comece, vá galgando espaço a espaço, cliente a cliente, para que chegue num processo igual esse nosso corretor e fale assim, a partir de agora eu vou ter o meu escritório para, em parceria com vocês, poder, então, eu ter um faturamento de 20 mil, porque ele não quer 15. O mínimo dele é 20 mil. O mínimo.
Então, assim, é desse mesmo processo, Pedro. Pensa, a gente olha isso para os nossos 700 corretores. É isso que a gente quer, né? Esse perfil, o perfil de empreendedor, é o que mais vai faturar nisso aí. Porque o cara já tem uma noção de escala. Então ele já começa a fazer conta. Tá, se eu recebo 50 centavos por quilowatt-hora mês, eu posso montar uma estrutura, eu posso colocar X vendedores, eu posso comissionar eles dessa maneira e eu posso colocar escala. Tá, mas e se eu não fizer só aqui? Se eu aumentar a minha rede? Gente, não tem limite. Não tem limite. A mente que funciona para dar escala nisso, a gente está falando de uma fonte de renda para um corretor. Mas se ele tiver a mentalidade de empreendedor, não tem se nós formos falarmos de todos aqui, acho que a gente vai ficar uma semana inteira falando, né? Cada um tá trabalhando de uma forma diferente. Mas o importante é passar essa missão para vocês. Olhem para a região de vocês, mapeiem essa região, tá com dificuldade de mapear a região, traga para o coordenador te auxilia para mapear quem vocês podem ir, aonde você pode ir. Tá com dúvida? É super comum nos primeiros momentos, as primeiras faturas, vocês estarem com dúvidas com essas faturas. Tragam, a gente ajuda, auxilia para a explicação dessas faturas. E claro, a gente vai ter conexões. Nós vamos ter eventos para reunir vocês em conjunto conosco para que isso aconteça, para que vocês troquem essas ideias, né? Façam um bate-papo. O que é que o Pedro lá está fazendo? O que o Marinaldo está fazendo lá em Maripá? O que o Marinaldo está fazendo diferente que eu posso talvez fazer na minha cidade? Isso é muito importante, né, Marinaldo? Perfeito, excelente. Eu quero trazer ainda algo que vai muito além. Nós tivemos na sexta-feira passada, nós tivemos um evento na empresa onde nós conectamos vários empresários, vários empreendedores, alguns comerciantes, pessoas do ramo comercial, vendedores, corretores, que vieram fazer parte de tudo isso, entenderam como isso funciona, estão loucos com tudo isso, estão trazendo muita fatura para dentro da IBS e estão ganhando dinheiro. Mas onde eu quero chegar? E eu escutei de um deles uma curiosidade bem interessante. Ele falou: Marinaldo, eu sou um cara que eu penso além. Prestem bem atenção como isso é importante. Eu quero sim, eu sei que eu vou ganhar dinheiro trazendo consumidores e levando essa oportunidade de economia para as famílias e rentabilizando para mim. Mas eu quero ir além, eu quero saber se eu trouxer corretores abaixo de mim, eu consigo ter algum tipo de rentabilidade com isso? Porque qual que é a minha ideia? O cara que tem um nicho de possibilidades, N contatos, falou: qual que é a minha ideia? Eu colocar várias pessoas e essas pessoas, quanto eu sei que eles são bons, alguns muito melhor do que eu, mas eu tenho uma cabeça de visionário, cara. Então eu quero que as pessoas trabalhem por mim. Há essa possibilidade? Existe essa possibilidade, Pedro, de colocar alguém abaixo da pessoa e a pessoa também rentabilizar com isso? Porque a ideia dele é essa. Naldo, exatamente por isso que a gente criou a transição energética, esse novo projeto que a IBS já está executando para trazer essa rede de pessoas. Então, um exemplo, eu tenho um amigo meu que eu indiquei que ele é do comercial, tem uma ótima rede de contatos e pelo trabalho dele eu consigo ganhar, eu tenho uma porcentagem de ganho em cima do que ele traz. Um exemplo, se eu trouxer 10 mil kWh mês para a cooperativa, eu posso ganhar de 2.500 a 5.000 reais de comissão. Só que se ele trouxer esses 10 mil reais, eu posso ganhar até R$1.000 em cima do que ele... 10 mil quilowatts, posso ganhar até R$500 em cima do que ele ganhar. Então isso eu posso fazer escala. Eu vou colocando pessoas abaixo de mim, pessoas que eu sei que têm potencial, que querem ganhar dinheiro, para ir crescendo. Isso é escalável. Às vezes, com 10, 15, 20 pessoas abaixo de mim, eu já tenho mais renda do que só eu prospectando. Então, isso é uma estrutura gigantesca. E um dos pontos que o Vini sempre traz, um dos degraus da sabedoria, é não guardar para si. Pessoal, se vocês têm essa oportunidade na mão, se vocês têm esse conhecimento de ganho, apresente para outra pessoa, abençoe a vida de outra pessoa com esse conhecimento, traga essa pessoa junto. Você ganha, ela ganha, a IBS ganha, todo mundo prospera com uma força gigantesca. Eu acredito que é bem nessa linha que a gente tem que trabalhar e tem que olhar para o futuro, para o dia de amanhã. Então, para você que também tem essa mesma dúvida e esse questionamento que muitas vezes a gente se faz, mas acaba não levando essa pergunta para frente, você também tem essa possibilidade. Então, eu tenho uma rede de contatos. Eu quero prospectar
e eu vou usar a minha rede de contatos a meu favor. Então quer dizer que ele também pode ganhar e rentabilizar com a rede de contatos que ele também tem, simplesmente indicando alguém para vir fazer parte da mesma forma que ele já está, trazendo consumidores de energia e rentabilizando com isso também. É dessa forma que acontece, não é? Que legal. Nossa, o nosso podcast hoje é um assunto muito importante, né? Acho que de muita curiosidade. Os nossos corretores sempre gostam de questionar o que eles podem estar fazendo no dia a dia deles, o que eles podem mudar, o que não pode mudar. E eu acho que esse é o nosso foco, né, Pedro? A gente trazer essas oportunidades. Trazer o que você pode fazer no seu dia a dia, como você pode fazer. E reforçar. Você, corretor que está aí na ponta, que está com alguma dificuldade, ou você, corretor que não está com nenhuma dificuldade. Eu não ia trazer um spoiler, mas eu vou trazer, porque eu gosto de dar spoiler cada vez que eu venho falar com vocês. Nos próximos dias, nós teremos alguns eventos de conexão com os nossos corretores, né? Então, você que está mais longe aqui de Cascavel, vai chegar a sua vez também, tá? A gente está fazendo esse processo para reunir vocês aqui. Trazer vocês para a cooperativa, vocês conhecerem pessoalmente quem é o coordenador de vocês, que vocês conectem com outros corretores, para que vocês entendam como que eu posso fazer, o que está sendo feito em cada região que eu também posso utilizar na minha região. Então, é um spoiler, não vou dar data, só vou dizer que vai acontecer. A gente vai avisar vocês quando que vai ser esse processo, para que vocês venham até nós. É importante esse conhecimento, é importante vocês partilhar da gente uma noite, como foi na última sexta-feira, uma noite conosco ali, com toda a equipe, para a gente trocar informações, trocar figurinhas, saber o que tá. E foi, não foi, eu estou de visita em alguns lugares. Os corretores mais antigos, eles já sabem, né? Que normalmente, quando eu marco alguma viagem, eu falo pro coordenador, eu falo assim, quem que é o corretor que está em tal cidade? Ah, é tal corretor. Do nada eu apareço lá. Aí, tô aqui, então. Então, isso é muito importante também. Legal. E o network que nós fizemos, talvez seja isso que a Cássia esteja querendo dizer, né? Porque isso é importante, essa rede de relacionamentos que nós ainda não tínhamos, mas que nós vamos criar. Então, isso é bíblico. Medir com quem andas, que direi quem tu és. Quem são as pessoas que você tem do seu lado que pode favorecer ou fomentar o seu negócio? Né? Que tipo de pessoa está me relacionando? Muitas vezes você podia estar fazendo esse tipo de network, conversando com pessoas que podem favorecer o seu dia a dia, trazendo a rentabilidade para dentro de casa, mas você às vezes está perdendo tempo com coisas aleatórias que não vão te levar a lugar nenhum. E aproveitando você falando de spoiler, eu quero dar mais um. Tá? Nós estamos criando para vocês que estão prospectando, que estão trazendo consumidores de energia, mas que às vezes sentem uma dificuldade. Ou, eu estou com dificuldade nisso, eu quero aprender mais sobre isso. Nós estamos criando, nossa, isso daí é forte, hein, gente? A Universidade BS. Então, dentro da Universidade BS, nós vamos ter vários módulos de treinamento, do iniciante ao profissional. Então, é óbvio que para que você consiga chegar no nível profissional, você vai ter que passar módulo por módulo, vai ter que entender como funciona toda a cadeia e tudo é possível. Tem muita gente que vai crescer muito rápido, mas tem aquele que ainda não entendeu o negócio e como que isso pode trazer uma rentabilidade grande para a vida dele, que vai ficar mais para trás. E é natural, tá? Porque a gente está falando de ser humano e cada um tem uma maneira de pensar e cada um tem a sua prioridade. Mas quando você coloca na sua mente que isso pode mudar a sua vida, como aconteceu comigo. E eu estou falando de verdade. Quando eu falo, gente, eu ando 100 quilômetros para vir a trabalhar todos os dias, ou seja, o meu translado é de 200 quilômetros todo dia, ida e volta. Aproximadamente o meu gasto mensal vai em torno de R$2.000, R$2.500 de combustível. Então, assim, se eu gasto R$2.500 de combustível, quanto esse cara não está ganhando? Vocês não têm noção da possibilidade de ganho que você também tem, fazendo o que nós já fazemos, prospectando, trazendo consumidores, e eu estou falando só de tá? Dentro dessa instituição que nós vamos criar, que é essa Universidade BS, você vai ter inúmeros tipos de treinamentos, tanto que você vai levar para a tua vida pessoal, que você vai poder fomentar negócios, quanto rentabilizar diretamente dentro da IBS. Então é só mais um spoiler. Eu gostei. A gente gosta. Com certeza. Né? Eu acredito que com tudo isso que a gente trouxe, dá para passar tranquilamente de 15 mil de faturamento. Tranquilamente. Dá, mas dá para passar muito. Com resiliência, com sabedoria e com trabalho duro, vocês vão muito longe, pessoal. Muito longe. Gostaria de agradecê-los pela participação desse episódio. Eu acredito que foi uma conversa muito proveitosa.
Eu já estou animado para hoje de noite sair prospectar. Eu acredito que a galera esteja assim também. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. E para você que ainda não é inscrito no canal, é obrigatório clicar no botão de inscreva-se. E do lado desse botão tem um sininho que toda vez que se você clicar, toda vez que a gente iniciar um episódio novo, você vai ser notificado. E assim você está sempre por dentro das novidades, das ideias, dos planos de gestões que a gente traz aqui para dentro do ecossistema. Show de bola, turma. Muito obrigado pela participação.